Boa noite. Vamos lá. Esperar o pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Oi, gente. Oi, Laís. Oi, Ló. Tudo bem? Oi, Bruno. Como vocês estão? Tudo jóia? Oi, Tatá. Nossa, começando mais um vídeo ao vivo aqui. Ei. Oi, Júnior. Tudo bem? Como vocês estão aí, gente? Vocês estão bem? Vocês estão jóia por aí? Como que é? Vocês estão a fim de escutar um pouquinho de história hoje? Como que tá tudo por aí? Oiê! Vai escrevendo. Preparei um pouquinho pra gente conversar sobre astrologia hoje e tirar as dúvidas de quem quiser tirar as dúvidas. Oiê, oi Camila, tudo bem? Olha, Júnior, tem uma solicitação pra você entrar aqui. Você quer entrar? Pode entrar, vambora. Bom, já vou começando aqui a falar com vocês. Oi, tudo bem, Camilo? Oi, Lana. Vou falando boa noite. Um povo animado na quinta-feira à noite pra gente falar de astrologia. Que coisa boa! E aí, o que esse universo fantástico da astrologia tem a oferecer, né? Nossa, tem tanta coisa para oferecer. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então? Oi, tia Marta! Ai, que belezinha, minha família em peso aqui! Bom, já preparei muita coisa legal para vocês aqui hoje. E o que eu queria falar, né? A primeira coisa, essa live aqui é pra gente tirar dúvida. Manda o que vocês têm de interesse, o que vocês têm de curiosidade, de saber, de tudo que existe da astrologia. Esse é o momento da gente desmistificar tudo que existe. A gente vai pôr pingo nos is aqui nessa live. Vamos esclarecer algumas coisas. Eu vou contar rapidamente para vocês sobre a história da astrologia, né? O que esse conhecimento traz pra gente e falar o que é os benefícios, né, desse conhecimento. O que é os benefícios de se fazer a leitura de um mapa natal, de fazer uma previsão astrológica, o que você vai ganhar com isso, né? E mais no decorrer da live a gente vai interagindo. Então eu peço que vocês ou comentem aqui ou mandem perguntas separadas aqui, porque eu consigo abrir uma caixinha de perguntas se vocês não querem comentar aí para todo mundo ver, e eu vou respondendo as dúvidas de vocês. Então, esse é um momento especialmente para ficar aqui à disposição, para esclarecer todo mundo, para responder dúvida de todo mundo. Combinados assim? Me manda um joinha aí para eu ver se vocês estão comigo ou se eu tô falando sozinha aqui, tá? Vou esperar vocês mandarem um joinha aí para mim, beleza? E aí eu já entro aqui, já começo a falar com vocês. E aí, primeiro, astrologia pra quê? Obrigado pelos joinhas. Tema dessa live, astrologia pra quê, gente? Por que a gente estuda astrologia? O que isso traz pra mim? Que tipo de benefício eu vou ter com a leitura de um mapa astral? O que acontece com tudo isso? Agora que eu tô vendo joinhas. Obrigada, gente. Vai interagindo aí comigo pra eu saber se vocês estão ouvindo, se tá fazendo sentido pra vocês também, tá? Vou começar com a frase do Carl Gustav Jung, que ele fala que a astrologia é a soma de todos os conhecimentos psicológicos da antiguidade, né? O que ele queria dizer com isso? Então, a astrologia ele vem como uma área do conhecimento pra gente, né? Então, essa live, o objetivo principal dela, tira o misticismo do que existe. Então é a soma de todo um conhecimento que vem sendo acumulado há milhares e milhares de anos. Primeiro ponto da astrologia, não é uma religião. A gente começa a desmistificar aqui e agora. E quando eu falo não é uma religião, é que ela não possui ligação religiosa nenhuma, com nenhum credo, com nenhuma crença, com nenhum vínculo ali
que tem divindades associadas. Então, esse é o primeiro ponto. A astrologia não é religião, ela é desvinculada disso. Não existe um Deus na astrologia, não existe nada satânico, nada muito esquisito que faz ritual, que faz seita, que faz tudo isso. Primeiro ponto, não existe isso na astrologia. Combinados, não é uma religião. E aí eu quero contar para vocês, então, como que é baseado todo esse conhecimento da astrologia, né? A astrologia, ela vem da filosofia hermética. Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez, a filosofia hermética vem dos princípios que Hermes Trismegisto, que foi uma pessoa que existiu, né? Não se sabe muito bem dele, assim. Foi uma figura que existiu aí nesse mundo, chamado de 3 vezes o grande, o mestre dos mestres, e trouxe aí 7 princípios que funcionam como leis naturais, que baseiam essa filosofia hermética, que é ali o fundamento da astrologia. Então, esse Hermes Trismegisto, ele é conhecido como o pai da astrologia. E ele é o pai das ciências ocultas, né? O fundador da astrologia e também da alquimia. E o que são esses 7 princípios? Se vocês não ouviram falar, vou comentar brevemente dele, porque esses 7 princípios são o que baseia todo o conhecimento, todo esse estudo da astrologia. Então, a gente tem o primeiro princípio, é o princípio do mentalismo. O que ele fala, o todo é mente, o universo é mental. Segundo princípio, o princípio da correspondência. Aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo. E esse eu gosto muito de usar a astrologia para explicar na hora que a gente vai fazer a leitura de um mapa natal. Terceiro princípio, o princípio da vibração. Tudo se move, tudo vibra. Quarto princípio, o princípio da polaridade. Tudo tem polos, tudo é duplo. Tudo vai de um polo ao outro. O princípio do ritmo. Tudo tem ritmo. O mesmo movimento, a medida do movimento da direita é a medida do movimento para a esquerda, e o ritmo é a compensação. E aí o princípio da causa e efeito. Tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. O acaso nada mais é do que o desconhecimento desta lei. É o que ele fala, né? E o princípio do gênero. Tudo tem um gênero. Tudo tem um princípio masculino e tudo tem um princípio feminino. E na hora que a gente fala do princípio do gênero, energias, tá? Que nós estamos falando. E esses 7 princípios herméticos da filosofia hermética é o que baseia, fundamenta esse conhecimento da astrologia. Esses 7 princípios, eles funcionam ao todo, né? Eles funcionam em conjunto nesse nosso sistema, no organismo, no todo o cosmos, né? Em todo esse universo. É muito complicado de entender isso. Hoje o objetivo não é a gente aprofundar, tá? Na filosofia hermética, aprofundar nos princípios. Até posso falar depois um pouquinho de Hermes Trismegisto, o que se sabe dele, porque é uma incógnita aí dessa personalidade que existiu e trouxe pra gente, né, toda essa filosofia hermética, mas é a partir disso que se baseia ali a astrologia, o conhecimento da astrologia, e a partir desse princípio também que se baseia a leitura de um mapa natal. Vocês estão comigo? Muito complicado de entender? Quer que eu volte e explico mais alguma coisa? Sim? Não? Só me dá um retorno aí para ver como que a gente segue. Sim? Não? Talvez? E aí, vou esperar vocês responderem e a gente segue então com a história da astrologia. Como que começou então, hein? Quem que foi a primeira pessoa que olhou para o céu ali e falou assim, vou olhar para o céu e alguma coisa tem sentido nisso. Vou olhar para o céu e vou explicar a vida, né? Quem que foi essa primeira pessoa que fez isso? Incógnita também, não se sabe quem começou isso. O que a gente sabe que nós temos de registros históricos, tá? A astrologia, ela tem um pouco mais de 6.000 anos. Então, a gente tem registro histórico de 4.000 anos antes de Cristo, na Suméria, né, com os povos suméricos, que bem na época a gente tinham registros em tábuas, né, de escrita cuneiforme, com símbolos astrológicos. Então, esses são os primeiros registros históricos que nós temos. Então, muitas vertentes consideram que o surgimento ali da astrologia foi nessa parte que a gente tem essa história, né, esses registros ali para justificar, né? Mas acredita-se que bem antes disso,
se observava o céu e se conduzia a vida ali também, tá? Então, a maioria dessas vertentes consideram aí 6.000 anos, tá? Então, 4.000 anos antes de Cristo. Tem um tempo aí que a gente já está estudando isso, né? Então, lá na Suméria, que é a região da Mesopotâmia, hoje corresponde à região do Iraque, tá? Confusa. Hoje corresponde toda aquela região ali do Iraque. Então, a Mesopotâmia, a Babilônia, toda essa região ali entre o Rio Tigre e o Eufrates é a região que marca ali, né, o surgimento da astrologia. E como que era antigamente? Então, o pessoal observava o céu e eles faziam, né, conduziam as suas ações aqui na Terra. Então, no começo da astrologia, ela era utilizada principalmente pelos caldeus ali, muito para o plantio, para o cultivo e colheita, principalmente pelos movimentos do Sol e da Lua. Então, eles observavam que em certa posição que o Sol estava, era bom para a colheita deles, outras posições que a Lua estava não era o dia de plantar, não era o dia de colher, porque eles observavam ali o impacto, né, das safras, de toda a colheita que eles tinham. E a partir daí, quando eles foram observando esses movimentos do Sol e da Lua, esse conhecimento foi sendo utilizado muito para a agricultura. E aí vai vindo o conhecimento da astrologia por toda aquela região. Depois dessa região da Mesopotâmia, vem para o Egito. No Egito também tem-se registros ali de símbolos astrológicos registrados ali. Eles consideravam... também, antes de chegar ali no Egito também, tem nessa região da Babilônia, né, tem registros dos zigurates. Zigurates eram construções que haviam assim com vários degraus, né, com jardins suspensos, inclusive os jardins suspensos da Babilônia, que é uma das 7 maravilhas do mundo, era um dos lugares de observatórios astronômicos. Então, esses zigurates, depois vocês podem até jogar no Google para vocês verem lá o formato deles. Era parecido com o formato das pirâmides, mas eram alguns andares assim, com umas escadas assim, com alguns jardins suspensos, que toda a arquitetura dessas estruturas, né, toda a arquitetura permitia a observação do céu, e a cada ângulo tinha uma observação diferente do céu, e isso foi o primeiro registro ali desses observatórios de fato astronômicos. E aí vem no Egito também, e aí a gente tem todo o mistério das pirâmides do Egito, as pirâmides do Egito, e aí tem todos os registros também de símbolos astrológicos ali na época do Egito. E aí essa astrologia vem para a Grécia, o conhecimento. Quando ela vem ali para o Império Grego, foi a maior vastidão de conhecimento que foi tendo, porque os gregos acreditavam muito que todos tinham que conhecer de tudo, então era muito espalhado esse conhecimento, né? E os gregos começaram a associar ali, né, que as forças e as fraquezas dos deuses se manifestavam ali na Terra. E a partir daí essa mitologia, né, a mitologia grega, ela trouxe muito o simbolismo ali dos planetas, né? Quem nomeou os planetas quando eles se observavam os planetas no céu foram os astrônomos, de acordo com os mitos gregos. E aqui a gente tem um ponto importante. Quando a mitologia ela vem para explicar para a gente de forma muito lúdica como que funcionam essas interações, o comportamento humano, como se dá essas relações humanas. E a partir ali desse conhecimento do mito, auxilia a gente a entender um pouco desse padrão de comportamento, um pouco do arquétipo. E nesse período da Grécia ali foi o período que mais foi difundido todo esse conhecimento astrológico. Vou fazer uma pausa só para tomar uma água e vocês vão me falando se tá fazendo sentido essa historinha. Eu tô, assim, na profundidade um rasante, tá? Pela história da astrologia, mas só fazendo um panorama aqui para vocês entenderem. E aí, o que a gente tem a partir daí, né? Todo esse conhecimento astrológico, ele era usado muito a nível mundial, né? Mundial em que sentido? Então, toda observação que os povos, né? Os povos antigos tinham do céu, eles conduziam ali a grandes ações na Terra. Então, era muito utilizado para a agricultura, muito utilizado para os governantes, muito utilizado ali para as guerras. Então, a gente fala...
É sabido da história que cada rei tinha um astrólogo a tiracolo junto com ele para conduzir ali as guerras, né? Os governantes tinham um astrólogo ali de braço direito para ajudá-los a governar também. Porque esses astrólogos, eles faziam previsões ali das melhores épocas, né, para os reis fazerem os grandes movimentos do seu reino. Então, o conhecimento da astrologia era muito utilizado para toda essa governança ali, né? E ia direcionando como que eles sustentavam esse reino, sustentavam os impérios, tá? E aí veio a astrologia, ela começou muito no nível individual a ser usada assim, um mapa astrológico individual. Tem um registro do primeiro horóscopo, né, que fala assim, individual, no ano de 409 a.C., né, que tem o registro ali, né, que foi feita a leitura de um mapa natal para um indivíduo. E aí ela foi começando mais no nível individual um pouco depois. Mas antes era muito para essa questão assim, de governo, né? E com a queda, inclusive, do Império Romano, esse conhecimento astrológico ficou muito na mão do quê? Dos nobres, dos sacerdotes e dos czares. Não sei como é que fala, os césares czares, né? O que eram os governantes ali nessa época da Grécia. E aí ficou detido muito desse conhecimento com os nobres mesmo, com todos os nobres, né? Então o conhecimento saiu um pouco da população. E aí foi se tendo, né, até a tomada ali de Alexandria, foi quando começou muito a se usar esse conhecimento a nível individual mesmo. Então, até o século XVII ali, o ensino da astrologia, ele fazia muita parte das ciências que eram estudadas, né? Muita parte do conjunto de ciências estudadas na universidade, que era o trivium e o quadrivium. Então, a astrologia estava envolvida nisso. E até essa época, a astrologia ela não era dissociada da astronomia. Era tudo um conhecimento só. Ela não era separada. Não existia astronomia e astrologia. Era tudo uma coisa só. E esse conhecimento veio sendo separado. Então, ali, século XVII e XVIII foram os períodos mais tensos, né, para a astrologia nessa época, porque teve muitas embates ali religiosos, principalmente com a estrutura de poder da época, que é a Igreja Católica, né, inclusive. Então, através desses embates aí, o que foi feito? Foi separar desse conhecimento. A astronomia a gente aceita, mas a astrologia não. E o que foi importante nessa época, nesses séculos 17 e 18, que foram os séculos mais tensos para a astrologia? Foi a época do quê? Da Revolução Científica. Foi a época, inclusive, junto, né, da Inquisição. Então, todo esse período que foi o Iluminismo, ele veio e cada vez mais esse conhecimento foi sendo condenado. A astronomia era aceita, mas a astrologia não. E o que é as duas coisas? A astronomia, a anomia, ela fala muito ali desse movimento dos planetas e ela estuda cada movimento dos astros, os graus, como eles agem. E a astrologia, a logia, ela vem dar significado, né, ao movimento que está acontecendo. Então não era separado, mas dissociou-se. E principalmente hoje se estuda a astrologia separadamente e a astronomia separadamente também. Mas um bom astrólogo, a gente fala, ele não faz astrologia se ele não tem conhecimento básico de astronomia. A gente precisa saber como são os movimentos dos planetas, como se dá tudo, rotação, translação, nutação, quanto tempo demora ali, né, nesse movimento de translação para dar a volta no Sol, como que funciona isso, porque isso ajuda a gente a dar significado a cada movimentação dessa que tem e associando com períodos históricos aí da humanidade. Esse conhecimento veio vindo. Então, mais um minutinho para eu tomar mais uma água. Vai falando para mim se tá fazendo sentido eu contar essa historinha para vocês, hein? E aí, o que aconteceu nessa época, né, da Revolução Científica, né, que essa época do Iluminismo, século 17 e 18, períodos tensos. Esse conhecimento, ele ficou muito nas sociedades secretas. O que significa isso? Os templários, os maçons, os Rosacruzes foram os grupos que formaram algumas sociedades secretas e retiveram esse conhecimento. E graças a essas pessoas, não somente essa, né, mas essas foram fundadas as sociedades teosóficas, inclusive, foram fundadas e foram carregando todo esse conhecimento que já existia desde a antiguidade, há 4.000 anos atrás. Então foram carregando esse conhecimento. E o século XIX veio e a gente teve um período, veio com resgate desse conhecimento também, e a gente teve uma oportunidade de resgate
com duas personalidades muito importantes, Freud e Jung. Né? Jung era um discípulo de Freud, então com eles começou a ter um pouquinho do resgate desse conhecimento. E o Jung principalmente, porque o Jung ele usa muito todo o simbolismo da astrologia para justificar ali as sincronicidades, para justificar ali o que é o inconsciente agindo, falando sobre arquétipos. Então ele usa muito essa linguagem simbólica, né, para explicar o comportamento humano. E o século XX, a astrologia começou a entrar muito mais na mídia. Ela veio na mídia com um sentido mais esotérico, mais místico. Então, como se... como eu falo, tipo assim, ela não era tão valorizada assim, não é científico, é bobaginha, então pode vir. Mas aí foi onde que a astrologia começou a reentrar na mídia e esse conhecimento foi começando a ser resgatado. Hoje nós estamos num período muito bom. Eu não sei se vocês percebem, ou se só eu que percebo, porque eu tô nesse meio, mais pessoas estão falando mais de astrologia, mais pessoas estão se interessando mais por isso. Será que é coincidência? Ou será que é só uma sincronicidade? Por que as pessoas estão buscando esse conhecimento? E esse conhecimento, ele é um conhecimento que vem sendo passado, né? Foi passado como uma ciência oculta, principalmente dessa perseguição que houve séculos 17 e 18. Mas agora, né, não se tem mais essa perseguição, mas ainda ficou um preconceito. Não tem uma ligação religiosa, mas lá atrás, igual eu falei, os egípcios consideravam muito sagrado esse conhecimento. Os gregos, eles ligavam muito aos deuses, né? Então era como se os planetas fossem representantes dos deuses, mas não eram os deuses em si, não havia culto a planeta nem a nada. Então eles... ficou um pouco o preconceito. Então hoje o principal não é uma religião e não é associado a uma religião. É fundado principalmente nessa filosofia hermética, que é esses 7 princípios herméticos. E o que é a filosofia? A filosofia é o estudo da existência, né? É uma forma de você explicar a existência, de você estudar a vida, de explicar a vida. Então, é muito filosófico também o conhecimento astrológico. E aí, dito isso, nomes muito importantes que participaram de todo esse movimento. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Paracelso, Isaac Newton, Pitágoras, Alain Léo, Tycho Brahe, Kepler, Morin de Villefranche. Tem muita gente aí e muita gente que participou de todo esse conhecimento, inclusive os filósofos gregos foram Aristóteles, Platão. Aristóteles, por exemplo, ele estava lado a lado de Alexandre o Grande, né? A história de Alexandre o Grande foi muito importante também, foi porque uma época de muita divulgação. Então tudo isso é bem interessante da gente saber e conhecer, né? Então hoje o que a gente tem? Um conhecimento que foi resgatado. E um conhecimento que é muito válido, que a gente pode utilizar aí no dia a dia. Bom, falei demais, né? Mas eu acho que eu resumi aqui em alguns minutinhos, em uns 15, 20 minutinhos, uma história que foi de séculos, de 6.000 anos mais ou menos. E aí eu quero saber com vocês, quem tá assistindo aí, interagem comigo aqui. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Ficou uma pulguinha na orelha? Me manda aí que eu vou esclarecendo, tá? Eu vou falando e eu vou tomando uma água também porque eu tô falando bastante. E hoje, o que se sabe, né, da astrologia? Vou continuando. Eu estudo muito e trabalho com a linha da astrologia moderna e contemporânea, que considera os últimos planetas Urano, Netuno e Plutão, que foram descobertas mais recentes. Urano foi descoberto no século XVIII, Netuno no século XIX, Plutão no século XX, em 1930. Então é uma descoberta bem recente. Então, a astrologia moderna ou contemporânea, que chamam, utilizam esses planetas ali para explicar, para dar sentido, para a gente falar o que está acontecendo, né? Para a gente falar sobre toda essa sincronicidade. Qual que é a interferência, então, que o movimento planetário tem na minha vida aqui? E aqui que fica a pergunta, né? Tá, Renata, tem essa história toda que você contou, a gente entende. Por que a gente estuda isso, então? O que a gente está fazendo com isso, com esse conhecimento? Olha, eu tô olhando a pergunta aqui, perfeito. Uso da astrologia na saúde. Bruno, inclusive, a astrologia era matéria da faculdade,
na antiguidade lá do Trivium, do Quadrivium. Todo profissional de saúde, ele utilizava os conhecimentos da astrologia para atender. Então até, eu agora não vou lembrar quem falou isso, ele falava assim, um bom médico é aquele que usa os conhecimentos da astrologia para os seus atendimentos, né? Então quem não usa isso, ele não tem todo o conhecimento ali para atender uma pessoa que está doente. A astrologia na saúde, ela tem uma área específica hoje de atendimento, inclusive. Há muito tempo foi chamada de astrologia médica, hoje a gente prefere chamar de astrologia em saúde. Por quê? Pelo mapa natal de uma pessoa, a gente consegue olhar alguns posicionamentos e ver quais são as predisposições dessa pessoa, predisposições de algumas doenças, de condições de saúde, onde que ela tem que prestar atenção. A gente consegue ver questões de corpo físico, doenças crônicas, doenças agudas, aonde que ela pode estar submetida e qual localização do corpo ela pode ter algum desequilíbrio, desenvolver alguma doença mesmo se ela entrar em algum desequilíbrio. Eu não sei se eu respondi, mas eu falei bem breve aqui. Então, hoje tem uma área da astrologia, que é a astrologia em saúde, que vê toda essa parte assim. E por meio da leitura do mapa natal, é possível fazer ali eu vou falar aqui diagnóstico, mas não é um diagnóstico médico, tá? Que fica bem claro. Então, o médico tem o seu papel principal no seu estudo, mas ela pode colocar ali um diagnóstico de predisposições para aquela pessoa. E aí o astrólogo pode indicar para essa pessoa o que ela precisa utilizar a seu favor de potencial ou energias que estão estagnadas ali, que ele percebe que pode levar ao desenvolvimento de uma doença. É bem interessante isso, né? E aí eu acho que eu vou entrar agora nesse assunto. Então eu contei toda essa história da astrologia, eu contei por que ela existe, mas e aí? Como que eu sei que vem esse conhecimento? O que acontece? O que a gente faz? Você olha para o mapa e adivinha? Não. Ponto. Primeiro ponto. A astrologia não é adivinhação. Segundo ponto. Na hora que a gente olha, tem várias áreas da astrologia que as pessoas aprofundaram depois. Tem pessoas hoje que eu sigo a linha da astrologia contemporânea moderna, que considera esses últimos planetas descobertos e as interferências dele também, as energias, influências que eles têm. Mas tem a astrologia tradicional, que olha o planeta até Saturno, tem uma forma diferente de ver. A astrologia chinesa, a védica, a astrologia kármica, a astrologia horária, a astrologia eletiva. Então tem várias formas de se ver. Inclusive a astrologia eletiva, por exemplo, a gente pode ver uma melhor data para a pessoa fazer um procedimento estético de saúde, ou para fazer uma viagem, para comprar um imóvel. Dá para ver algumas datas que são mais favoráveis. Espera aí que eu vou ver mais perguntinhas aqui. Bruno de novo. Existe conexão ou associação entre astrologia e DNA, a genética? Ótima pergunta. Eu vou falar, eu não sei te responder isso hoje. Eu posso, inclusive, pesquisar e trazer para você depois. Mas hoje eu não vou saber te falar disso. Eu não tenho conhecimento profundo assim nessa área, tá bom? Eu vou ver da fase. Mas eu fico de te trazer essa pergunta depois, tá, Bruno? Eu fico de trazer a resposta. Era cadeira obrigatória nas primeiras faculdades de medicina que surgiram na história. A primeira foi a Faculdade de Bolonha, na Itália. Perfeito, Flávia. A Flávia é minha colega, inclusive, astróloga aqui. Então, ela já até acrescentou aqui pra gente, né? Porque a astrologia era matéria obrigatória. Isso mesmo, Faculdade de Bolonha, na Itália. A faculdade, eu não me lembro agora exatamente, a Universidade de Kepler também tem um conhecimento. Tem outras universidades que colocam esse conhecimento também, tá? E aí, continuando... Então, como que a gente sabe algumas coisas? O astrólogo faz o quê? Ele tem uma bola de cristal? Não, também a gente não tem uma bola de cristal. A gente não adivinha, não tem bola de cristal. Então, como que a gente observa? Tem lá o sistema solar, certo? Então, todo o estudo da astrologia, ele parte do ponto de vista da Terra. Então, eu aqui na Terra como observador do céu. Então, tem o Sol no centro do nosso sistema solar e tem todos os planetas. Cada planeta tem a sua órbita ali. O momento do nascimento de uma pessoa é como se a gente fizesse um corte nesse céu e tirasse uma foto. Então, eu vou ver a data do nascimento, a hora do nascimento, a localidade, que pela latitude e longitude vai ser um ponto de vista diferente. E daquele ponto de vista, com esses dados, a gente tira uma foto. E essa foto ela vem naquela mandala astrológica. E divide-se o céu ali em faixas, né? E aí a gente tem as 12 faixas zodiacais, que é onde a gente tem os 12 signos do zodíaco.
E aí, dentro dessa foto, dessa mandala, a gente tem essa faixa zodiacal. Dentro das faixas, que são os 12 signos, a gente tem as 12 casas astrológicas também, que são campos de experiência de vida. E aí, cada planeta ele está localizado em algum ponto de acordo com a órbita dele naquele momento do céu. E ali, a gente tem um mapa, um guia, para a gente olhar o que está acontecendo e dar alguns direcionamentos. Por quê? E aí vem o porquê, vem a logia da astrologia. Cada planeta tem uma função, tem um significado diferente, cada signo ele representa um padrão de comportamento e cada casa astrológica é um campo de experiência, é uma área da vida. Então a gente vendo a distribuição daqueles planetas nos signos, nas casas, e o diálogo que acontece entre eles, na órbita deles, olha, o planeta X está a 60 graus do planeta Y, o planeta Z está a 90 graus do X, como que eles estão conversando aqui? Olha, esses aqui estão brigando e esses aqui estão namorando, é mais ou menos assim, que são os aspectos que eles fazem, mais ou menos assim, é bem simbólico, tá? E aí, dentro desse mapa, a gente vê essa interpretação. Na hora que eu vejo que tem aspectos tensos no mapa, eu falo, olha, isso aqui vira e mexe, são situações de embate que acontecem com você. E como que você usa essas energias? E aí a gente vai olhar para as funções de cada planeta. A gente vai olhar para aquela área e para aquele campo de experiência ali. E ali o astrólogo ele vai conduzindo a pessoa para despertando as maiores potencialidades ali, mediante esse estudo. E para trazer a consciência para os desafios que a pessoa pode enfrentar também. Então a gente faz uma combinação de tudo, que é tudo agindo ao mesmo tempo. Lembra dos princípios herméticos que são todos agindo também ao mesmo tempo? Então tudo isso a gente vai levando em consideração e traz essa informação para a pessoa. E o que esses planetas, como que é isso? Como que se dá isso, que esses planetas interferem na nossa vida aqui na Terra? Tem um autor que é um astrofísico, ele chama Percy Seymour. Ele tem um livro que é Astrologia e Evidência Científica. Então, ele é um autor aí dos anos 80. E ele veio trazer com esse livro, pela astrofísica, né? Pelo esse conhecimento da astrofísica, ele explicando como que funciona isso. O que tem? A gente tem campos gravitacionais ali dos planetas e a gente tem linhas de forças magnéticas ali existentes, né, nos planetas. Chama a magnetosfera. Então tem o campo gravitacional ali ao redor do Sol, as linhas energéticas magnéticas, que são forças magnéticas ali dos planetas também. A interação dessas forças, assim, desses campos, eles produzem uma relação de causa e efeito. Então é literalmente magnetismo, né, nessa magnetosfera por conta dessa força gravitacional ali, do campo gravitacional. E aí quando uma pessoa nasce naquela localidade, naquele ponto, ela começa a integrar esse cosmos. Então a vibração daquela pessoa, ela integra também toda essa configuração que já existe nos cosmos, né? E aí, quando essa pessoa nasce, ela integra ali todo esse cosmos, esse ciclo cósmico aqui que acontece, e como nós somos uma partícula dos cosmos também, tudo isso, o campo gravitacional com essas forças magnéticas aqui, eles têm impacto também, né, essas forças aqui, essa interação dos corpos celestes, que aí entre as relações de um planeta com o outro, eles têm um impacto na gente também. A gente responde a esse padrão aqui que acontece dentro dessa magnetosfera. E a gente responde a esse padrão a nível de córtex cerebral. Meio complicado, né? Mas vamos pensar assim, lembra lá do princípio do hermetismo, que é o princípio da vibração? Tudo vibra, tudo se move, tudo está em movimento, né, o tempo inteiro. Então, toda essa força que a gente tem, tanto na Terra, que é gravitacional, forças magnéticas dos planetas aqui em órbita, e cada um tem uma força diferente, já até é provada a nossa lei da gravidade aqui na Terra e a lei da gravidade lá na Lua, não é a mesma coisa, né? Então, e toda essa interação que eles fazem em órbita ali, a partir do momento que a gente nasce, a gente integra esse campo, né? Todo esse campo, a gente faz parte desse campo, a gente também é uma partícula do cosmos. Então tem um macrocosmos e nós, um microcosmos, que é aqui, eu tenho um sistema dentro de mim e eu vibro também. E é a minha vibração e a vibração que vem dessas interações, a gente responde a elas.
Então, o que está em cima é como que está embaixo. Vai mais um princípio hermético, que é o princípio da correspondência, que a gente usa muito para explicar. Então, esse autor, o Percy Seymour, foi um que trouxe, né, essa evidência científica ali, explicando esse sentido da astrologia na nossa vida, como que a gente interage a isso. Por isso que a gente responde a alguns fatores. E muitos desses fatores, dependendo de cada planeta e dessa força magnética de cada planeta dentro da sua órbita, dentro do nosso sistema solar, a gente responde de forma muito inconsciente. A gente responde de uma forma que a gente não controla. E aí a hora que a gente vê, meu Deus, é muito grande, é maior do que nós, né? Nós não controlamos isso. E também, só uma pausa, escreve aí pra mim se ficou muito complicado de entender, que senão eu explico de novo, tá? E também veio Jung. E Jung fala pra gente o quê? Da sincronicidade. Então, o Jung vai trazer muito a lei de causa e efeito explicando a gente. Explicando a gente, quando eu falo que ele explica a gente, ele explica esse complexo que é o ser humano. Então, ele fala muito pra gente dessa sincronicidade baseado muito no simbolismo. Então, cada planeta tem um simbolismo muito grande, cada símbolo um simbolismo. Então, ele fala muito que os signos são arquétipos, né? E o arquétipo é o que a gente usa para explicar essa complexidade humana. E quando a gente fala por símbolos, é essa linguagem mais lúdica que nos faz entender melhor essa complexidade que nós somos. Então, esse é o estudo da astrologia. A gente olha toda aquela conformação lá, cada simbolismo que existe ali, e na interpretação desse simbolismo a gente traz um entendimento, a gente traz uma compreensão para aquela outra pessoa. Ficou bem assim? Ficou um pouco palatável de digerir ali um pouco dessa complexidade? Ou eu coloquei de forma muito complicada e posso simplificar? Me dá um feedback aí, tá? Boa noite, Ana, tudo bem? Deixa eu ver aqui mais mensagens. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no individual aí, tá bom? Me avisa, gente, se tá muito complexo ou se não tá. Dá pra simplificar, viu? Ah, Lisa, ser humano é complexo mesmo. Nós somos. Às vezes nem eu me entendo. Como é que faz? Ah, Tatá. Ai, você manda super bem, Renatinha. Ah, lindona. Obrigada, Tatá. Gente, ter amiga é bom demais, né? Bom, e é isso. O que eu vou explicar, então? Esse estudo da astrologia, né? Então, tem algumas pontes, umas partes científicas, tem pessoas que vai buscando e explicando todo esse conhecimento, colocando a ciência ali tudo. Mas como eu vejo? Eu vejo que é uma ferramenta, é uma forma da gente trazer aqui mais um instrumento que ajuda a gente a entender quem que a gente é. É basicamente isso. É mais uma ferramenta que a gente olha ali pro externo, vê as coisas acontecendo, sente que essas coisas estão acontecendo e aí eu entendo melhor, a partir do momento que eu observo. Então eu vejo muito isso. E que bom que existe essa ferramenta, porque, nossa, eu ia ter que me descobrir sozinha, né? Será? E eu acho que isso faz muito parte do que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está nessa jornada de autodescoberta, descoberta dos nossos potenciais, descoberta dos nossos desafios. A gente quebra a cabeça, depois volta, quebra a cabeça de novo, porque eu falo, poxa, qual que é o caminho então? E aí a gente vai batendo cabeça. Então, o estudo da astrologia é nada mais do que a manifestação da natureza. Eu vejo muito isso, a manifestação dessa natureza. E quando a gente faz uma leitura do mapa astral, é como se a gente fizesse um resgate para sua alma se lembrar de quem ela realmente é. Falou, opa, lembra que essa é a sua natureza? E aí? Como que seria você viver conforme a sua natureza? Então a gente faz esse resgate, essa manifestação. Esse mapa, né, momento do nascimento, essa foto do céu é uma configuração celeste que vem para mim. Então eu sei que quando eu nasci aqui, eu vim com um manual de instrução, sim. Então eu tenho um manual de instrução que faz eu me guiar por aí. O mapa natal, então, pode chamar de mapa natal ou mapa astral, tá? Não tem muita diferença. Eu gosto muito de falar mapa natal, que é referente ao momento do nascimento. Então, o mapa natal é na hora que eu abro ali literalmente meu mapa, eu falo, opa, recalculando rota, não é por esse caminho, o meu norte tá ali, ó.
É pra lá que eu vou me orientar. E aí eu vejo. E todas as vezes que eu vejo dentro do meu mapa os desafios que eu tenho e os potenciais que eu tenho pra desbravar ali, pra destravar a minha melhor versão, aí é a hora que eu tomo propriedade de quem eu realmente sou e entro no fluxo cósmico. Lembra do fluxo cósmico, dessa sincronicidade junto com esse campo gravitacional e essas forças magnéticas? Existe essa magnetosfera. Eu entro nesse fluxo e as coisas fluem. Então, vamos voltar lá de novo no princípio hermético. Lembra do princípio do ritmo? Tudo se... O princípio do ritmo é, tipo assim, a medida do movimento para a direita é a medida do movimento para a esquerda. É como se fosse um pêndulo. Vou pegar um pêndulo aqui para mostrar. Então, esse é um princípio do ritmo. É o movimento. E a vida é essa impermanência, é esse movimento. O ritmo, manter o ritmo aqui é a compensação. E o que significa isso? Uma vida estagnada, ela tá fora do fluxo. Você tem que manter o ritmo, você tem que manter isso aqui compensado. Só que à medida que eu faço o movimento para a direita, ele responde na mesma medida para a esquerda, né? São os exageros que a gente comete. E tudo isso a gente vai aprendendo. Na hora que a gente vê ele no mapa astral, a gente consegue enxergar ali potenciais que podem ser destravados. Por quê? Normalmente a gente vive um polo só e deixa de enxergar o outro polo. Então tem o princípio da polaridade também. Tudo tem polos, tudo tem duplo. Os opostos são semelhantes em natureza, mas diferentes em graus. Então eu vou nessa vida, eu preciso me movimentando. O mapa, ele resgata essa natureza pra gente. Será que eu coloquei muita dificuldade aí ou não? A gente conseguiu explicar? Deixa eu ver aqui os comentários agora. A Solange, você expõe bem um assunto complexo. Uau, obrigada. Vida é movimento, exatamente isso. A vida é impermanente. E a Lisa, que bom termos estratégias para lidar com esses desafios através da astrologia. Sim, Lisa, é isso mesmo. E aí eu tenho um recado importante. M. Passos. Márcio, tem alguma coisa nesse contexto aí para entender o lado sombrio de peixes? Tem muita coisa, Márcio, para entender aqui o lado sombrio de peixes, o lado macabro. Brincadeira. É bem esse oposto. Essa polaridade. Às vezes, o signo, ele fala pra gente o quê? Um padrão de comportamento. Então, às vezes, a gente tá repetindo um padrão de comportamento de um polo só. E aí eu tenho que começar a enxergar o outro polo. Qual que é o outro polo? Então, a mesma qualidade de um signo, ela pode ser tanto negativa como positiva. Quando eu tô no negativo, vem um lado sombrio de peixes, por exemplo, tá? Como eu expliquei. Então, eu preciso encontrar qual que é o outro polo. Eu não posso ver nem tanto o céu, nem tanta terra. Cadê o ritmo aqui, ó? Vamos manter o movimento e o ritmo é a compensação. É esse equilíbrio. Expliquei pra você? Expliquei, mas... E aí, o que tem mais disso? O mapa, ele fala pra gente qual que é o nosso lugar no cosmos. Todo mundo tem um lugar no cosmos. E a astrologia, ela é incrível, porque ela traz isso. o de Escorpião. A astrologia... ela ensina pra gente, né, que tudo é simetria e todo mundo tem um espaço no todo, né? Então todo mundo tem um lugar nos cosmos. O lado sombrio de Escorpião. Eu vou fazer a sua leitura do mapa ainda, Elise, e eu vou te falar qual que é o lado sombrio de Escorpião, onde você tá vibrando num polo mais negativo, com uma qualidade mais negativa, pra você ir pra qualidade mais nobre. Eu te conto sobre isso. E por que? Tipo, peixes, escorpião, leão, virgem, câncer, touro. O que acontece? Cada um desses signos, né? Cada um deles tem padrões de comportamentos que se repetem. Então, cada um tem algumas características. E na hora que a gente vê o mapa como um todo, a gente vê como essas características se expressam. E, principalmente, em qual área da vida. A gente olha a casa astrológica onde está lá. Quando eu falo assim, eu sou do signo de Escorpião, o meu signo solar é Escorpião, ou seja, o Sol estava em Escorpião no momento que eu nasci. É bem isso. E eu vou dar uma notícia pra vocês, todo mundo tem todos os signos no mapa, não adianta a gente ter preconceito astrológico. A gente tem todos os signos no mapa, em cada área da vida, tem cada campo de experiência, eu expresso uma qualidade ali daquele signo, eu expresso um padrão de comportamento. E nisso a gente consegue ver o mapa. Sheila, fala de Sagitário. Eu adoro Sagitário. Posso falar aqui então, uma palavra para cada signo, vamos? Vamos começando lá. Áries, uma palavra para Áries. Coragem, iniciativa. Tá, falei duas. Vamos para Touro. Uma palavra para Touro. É muito lugar de perseverança, produzir as coisas. Uma palavra para Gêmeos. Para Gêmeos, curiosidade, adaptabilidade,
comunicação também. Uma palavra para Câncer, a palavra de Câncer é acolhimento, é o impulso de cuidar. Uma palavra para Leão é a expressão da vida, a confiança. Uma palavra para Virgem, Virgem é o discernimento, é saber separar o joio do trigo. E o Virgem, ele fala muito, lembra que a gente está com Sol e Virgem e numa lunação de Virgem também? Ele fala muito de olhar os detalhes e manter o funcionamento do todo. Vamos mais. Uma palavra para Libra é a ponderação, é a habilidade de negociação, de entender ali as trocas ali na diplomacia. Uma palavra para Escorpião. Tá preparada, Elisa? Uma palavra para Escorpião é profundidade. As coisas, um senso investigativo muito grande e profundo ali e ter uma grande capacidade de regeneração. Uma palavra para Sagitário, ir além. O Sagitário representa muito o lugar de sabedoria, ir além, coisas que me levam além. Uma palavra para Capricórnio, Capricórnio, trazer estrutura, planejamento, saber o valor saber o valor do esforço que você põe nas coisas, de tudo que você constrói. Mais uma aguinha. Uma palavra Capricórnio, ok? Mais uma palavra para Capricórnio. Capricórnio fala muito de um lugar também de segurança, né? De deixar as coisas muito seguras ali ao seu redor. Uma palavra para Aquário. Inovação, renovar, olhar para o coletivo. Uma palavra para Peixes. É um lugar de compaixão, é um lugar de muita sensibilidade, principalmente ao outro. Gostaram das minhas palavras? Tem, muitas palavras. Peraí, a Ana pediu 3 palavras para Peixes. Lugar de empatia também. Deixa eu ver. Manda, regeneração, gostei. É muito isso. Eu falei palavras rápidas assim, tá, gente? Isso não define o signo. Por favor, tem muita coisa pra gente ver no mapa e de como que essas coisas vão se conformar e vão se desenvolver no mapa de uma pessoa, tá? Então tem muito posição do Sol, posição da Lua, posição de Mercúrio, posição de Vênus, posição de Marte, são planetas pessoais, eles compõem a nossa personalidade, o ascendente, quando a gente nasce para o mundo, como que as pessoas nos enxergam. Então tudo isso a gente olha de uma forma junto. Então eu não sou nem um, nem o outro só, eu sou tudo junto funcionando. E tem mais coisas ainda. E agora eu queria falar para vocês, o que vocês entendem assim, e eu quero que vocês me falem assim, o que a astrologia traz de benefício? Será que traz, né? Eu queria, que vocês participassem um pouquinho. E aí eu vou me arriscar um pouquinho aqui. Vocês topam se arriscar comigo? Eu quero abrir aqui, deixar aberto para quem quiser falar, né? Quem conhece, já fez o mapa alguma vez, nunca fez. Mas assim, quem já conhece a astrologia, que falasse assim um pouco dos benefícios, porque eu sou suspeita para falar. Eu gosto muito, então eu vejo muito, eu olho muito, eu estudo muito sobre isso, até às vezes eu me contenho um pouco para não ficar falando só disso. Mas eu queria que quem quiser participar, me manda um convite aqui, ó. É você clicar no videozinho que tá do lado do comentário e falar, eu quero falar alguma coisinha. Eu quero me arriscar aqui agora, deixar aberto pra vocês. E aí, o que vocês acham? Vamos conversar um pouquinho pra vocês falarem assim, tá, o que a astrologia vai trazer então pra mim? Renata, você explicou um monte de coisa, você falou da história inteira dela. Mas aí, como que eu trago pro concreto, assim, o que eu tive disso, de conhecimento ali? Alguém se arrisca aqui junto comigo e a gente vai conversando junto? Tem voluntários ou não? Se não tiver nenhum voluntário, eu conto da minha experiência. Mas eu já falei demais aqui. Tô até com a garganta seca. Quem quiser participar, clica aqui no videozinho do lado e manda pra mim. Pra participar aqui. Tem alguém que quer pôr a carinha aqui junto comigo? Não precisa estar maquiada não, tá? Ou maquiado, não sei. Vamos botar a cara no sol. Ui. Ninguém? Alguém no chat? Não? Agora que eu vi aqui, a Ana me descreveu. Que legal.
Tem alguém aqui que quer falar alguma coisa, gente? Quer falar, nossa, eu gosto disso. Já fiz meu mapa, não fiz meu mapa, tenho curiosidade. Alguém quer participar aqui comigo? Se não tiver ninguém, não tem problema. Deixa eu ver, Solange, meu signo é Áries, mas meu ascendente é Virgem. O seu ascendente é Virgem mesmo? Eu não lembro. Será que é? Áries. Áries é um signo bom, adoro. Nunca fiz meu mapa, Ana. Ó, eu falo aqui dos benefícios de fazer um mapa então. Tô esperando se tem alguém que quer participar aqui junto ou não. Vou colocar aqui, mas não tem problema. Aquário, isso aí, Solange, eu acho que era aquário mesmo, é isso mesmo. Um Áries com aquário, né? Então isso fala muito da personalidade. O signo é o quê? O signo solar, a posição que tá o sol. E o ascendente. Meu ascendente é qual? Ih, Sheila, não sei. Tem que fazer o seu mapa, eu não sei dizer. Tem que calcular aqui em qual grau que dá o ascendente. Pra gente saber qual signo que ele tá. O ascendente, já vou até tirar essa dúvida, é o mesmo? Acho que ele perguntou, sempre será o mesmo ou vai mudando? O ascendente é o seguinte, o signo que estava ascendendo no horizonte no momento do seu nascimento. Quando você nasce, você tem um ascendente só. O que acontece? Tem algumas técnicas que a gente utiliza. Uma delas, por exemplo, é a revolução solar, que cada ano do seu aniversário, a gente vê naquele mesmo grau que o Sol estava, né? E faz o cálculo, e aí o ascendente pode mudar de lugar. Não significa que seu ascendente muda. Significa que naquele ano de aniversário, o ascendente, você vai estar aprendendo coisas ali, você vai estar iniciando projetos, se comportando nesse arquétipo daquele outro ascendente, mas seu ascendente não muda, ele é um só, desde o momento que você nasce, porque na hora que você nasceu, naquele momento do horizonte, o Sol estava ascendendo em algum signo, e marca ali aquele signo, tá? Ó, eu vou finalizando minha live, e aí o que eu quero deixar aqui pra vocês? Entendeu? Opa! Tranquilo, Sheila. Manda mais dúvida, viu? Deixa eu ver aqui a perguntinha, se tem alguma perguntinha. Se alguém quiser. E o que eu queria falar pra vocês? Desse contexto todo da astrologia, expliquei tudo isso. E o que eu quero falar? O que é o mapa natal, então? Principalmente com foco no mapa natal. O mapa natal é o quê? Ele é o melhor guia pra ele trazer a gente de volta a nós mesmos. Então, lembra daquele manual de instrução? Quando eu tô com a vida estagnada, que ela tá fora do fluxo, que ela não tá funcionando as coisas, eu tô batendo cabeça, opa, acende a anteninha. Às vezes eu saio daquele fluxo cósmico, às vezes aquele caminho eu até consigo ir, mas ele não é o melhor pra mim. E se eu recalcular a rota e vier por esse caminho aqui que o mapa vai me guiando, às vezes eu consigo melhor, as coisas fluem melhor, as coisas começam a acontecer de uma forma que eu nunca imaginei. Então o mapa ele é um guia pra gente voltar a nós mesmos. Deixa eu ver que tem mais perguntas. Pati, pena que peguei só o finalzinho, na próxima entro. Tem problema não, Pati, vai ficar gravada a live, tá? Vai ficar aqui no Instagram se você quiser assistir desde o comecinho, tá? Se tiver alguma pergunta pode fazer. Tá. Como saber qual é o meu arquétipo? Ótima pergunta. O que é arquétipo, tá? Os signos eles são arquétipos, é pra explicar alguma coisa. Eu não trabalho com outros tipos de arquétipo, tá, Thaís? Então, não vou saber falar sobre isso. Mas tem várias áreas que vão vendo, tipo assim, por exemplo, o método DISC, para você saber se você é águia, golfinho, se você é tubarão. E aí tem outras coisas, aquilo ali são arquétipos também. O eneagrama é uma outra forma de ver arquétipos também. Os signos, cada signo é um arquétipo. Então, cada arquétipo ele tem um significado. No seu caso, eu sei que o seu sol é touro. Então, vendo o signo solar, ali é touro. Mas tem também uma coisa que a gente chama o quê? Que é uma tônica do mapa. Que é uma forma que você expressa também nessa vida. É um tom que você segue a vida. Tem aquele signo solar que ele é bem importante, mas essa tônica é uma forma que você expressa a vida, tá? E eu vou me encaminhando já pro finalzinho da live, que faltam 5 minutos. Se alguém tiver alguma coisa, pode ir perguntando aqui ainda, viu, gente? Eu vou respondendo todo mundo. E aí, quando eu tava falando do mapa natal,
ele é o melhor guia que traz a gente de volta a nós mesmos. Por quê? Ele mostra pra gente o que a gente deveria estar fazendo, que a gente parou ou foi seguir outra coisa, né? A despeito de frustrações conosco mesmo, frustrações com a família, frustrações com a sociedade. Então, tem tudo isso. Ele é um ótimo guia para um autoconhecimento. Por quê? Quando eu me conheço, eu sei reconhecer as minhas potencialidades. Eu sei usar aquilo ao meu favor. Eu trago muito para a consciência quais são os meus desafios. E às vezes eu não me coloco em situações que eu vou ter que enfrentar aqueles desafios ali. Então, eu consigo contornar melhor isso ou enfrentar melhor isso usando outras habilidades. Eu consigo reconhecer habilidades ali também. Eu consigo aceitar melhor o meu caminho, aceitar melhor as coisas que aconteceram e recalculando essa rota, me redirecionando. Ele é uma ferramenta excelente de autodescoberta. Eu descubro mais de mim mesmo. E na hora que eu vejo alguns pontos ali no mapa, e aí é do astrólogo conduzir o cliente a isso, né, para enxergar essas potencialidades no mapa, você começa a desenvolver aquele potencial e você começa a ver outras oportunidades que antes não se abriam no seu caminho. Isso é muito importante, ele traz um lugar muito de clareza, uma clareza mental que você fala, nossa, isso é verdade, vamos testar fazer por aqui, e aí a gente está de volta no fluxo cósmico, e aí a gente retorna a nós mesmos, a gente faz um movimento muito importante de autodescoberta. Então, quando Jung fala lá que a astrologia é um agregado lá de vários conhecimentos ali psicológicos da humanidade, é muito isso, pra gente descobrindo ali as formas que a gente funciona, sabe? O que vai melhor pra mim e o que não vai. Nós somos aqui pessoas diferentes. Pra mim é uma forma melhor e pra você não, pra você prefere outra. Então, quando a gente olha ali pro nosso mapa, a gente consegue ver como é que esse caminho vai fluindo. E aí você toma decisões melhores pra você mesmo. E quando você toma essas decisões melhores pra você mesmo, você descobre o seu lugar. Você tá ali no seu lugar, você não sai dali. Não tem nada que te tira daquele lugar que você chegou. Isso faz sentido pra vocês eu falar isso sobre o mapa, gente? Vai me falar daí. Se fez sentido essa live, se não fez sentido essa live, ou faltou eu falar alguma coisa. Eu acho que eu ainda tenho 3 minutinhos aqui. Me responde aí se faltou eu falar alguma coisa. E eu queria trazer principalmente, assim, esses benefícios, assim, quando a gente tem esse conhecimento, sabe? Porque a gente transforma tensões que a gente vive vivenciando em potenciais. Então, vira e mexe, a gente tem algumas situações, então eu entendo como que eu posso usar essa energia agora. E tudo gira muito em torno de tomar a consciência. Então, quando eu tomo a consciência, eu começo a escolher o próximo passo que eu vou dar. E aí, o inconsciente para de me dirigir. Né? O inconsciente é o quê? O inconsciente é dores que a gente tem, traumas que a gente tem, que a gente vai se colocando em algumas situações e a gente não entende por que chegou lá. A gente não entende por que está acontecendo. E aí, na hora que eu tomo consciência, eu falo, isso não me guia mais, deixa eu me guiar por aqui e isso eu consigo resolver. E assim, não é terapia, viu? Uma leitura de mapa astral não é terapia, isso não dispensa todos os outros profissionais que estão aqui com a gente na humanidade, ajudando a gente a resgatar essa nossa essência. Mas pode ser muito terapêutico, pode trazer muitos insights depois e despertar coisas ali que a gente há tempos ali vinha protelando, né? Faz sentido isso? Valando, super faz sentido, é um caminho de descobertas e conhecimento mesmo, é isso daí. Qual planeta é benéfico? Dentro da astrologia, isso tem muito da astrologia, né, que vem tradicional, a gente chama, né, alguns planetas de benéficos e outros de maléficos. E por que isso, né, que a Solange trouxe? Planetas benéficos, a Vênus e Júpiter, tem a pequena benéfica e o grande benéfico. Maléficos, Marte, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. E por que essa nomenclatura? Mercúrio é um planeta neutro, tá? E o Sol e Lua são luminares. A gente coloca eles na categoria de planetas, mas eles são luminares. E por que essa nomenclatura de maléfico ou benéfico? Porque quando esse planeta tem uma função, esses maléficos, né? Ele normalmente exerce algumas funções que vêm assim, de pancada com a gente. Mas que situações que dá uma sacudida na gente pra gente poder acordar alguma coisa. Então, cada um deles em cada função, né? Nos colocam em situações um pouco desafiadoras, por isso maléficos, tá? E os benéficos, as situações quando eles vêm, fazem aspectos, são aspectos de muita sorte ali, de bem-aventurança. Não é nem tanto sorte, mas é de bem-aventurança. E a gente aproveita essa onda para navegar nessa onda. Tranquilo? Respondi?
Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha planejado para falar aqui. Fica alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui individual. Não. Bom, vou finalizando essa live. Agradeço todo mundo que esteve aqui comigo hoje. Agradeço todo mundo que interagiu, fez perguntas. Agradeço por poder trocar com vocês nesse momento, viu? Muito obrigada por tudo. Uma coisa importante. Quer saber mais de astrologia? Fica aqui no Instagram, acompanha algumas coisas. Eu vou colocando caixinha de pergunta. Pode perguntar, eu vou respondendo. Posso responder no particular também. Se te interessa, marca uma leitura de mapa astral depois, de mapa natal, né? Tem o meu site, logo ali na bio. Lá no site tem os atendimentos que eu faço. Logo mais eu vou estar lançando outros atendimentos lá, tá? Muitas perguntas, mas vamos ao pouco. Solange. Elisa, adorei, parabéns, obrigada, Tatá, Thaís, obrigada por compartilhar. Eu que agradeço vocês por me escutarem, viu, gente? Obrigada por estar comigo nessa quinta-feira à noite. Não esquece, entra lá no site depois. Eu faço a leitura do mapa natal. Tem uma terapia que eu chamo de terapia das lunações. É muito legal. É mês a mês ali acompanhando lunação para mudança de comportamento, para quem realmente está engajado em ser sua melhor versão. Tem previsão. A previsão, a gente olha os planetas e fala assim, olha, possibilidades que podem muito ocorrer nesse período e você se organiza melhor, tá? Não é nada fatalista, não é nada determinista, não é nada catastrófico. Então, depois entrem lá, dá uma sapiada por lá, vê o que vocês querem. Tem alguns textos que eu escrevo lá de algumas reflexões, tem podcast, tem tudo mais e eu vou compartilhando esse conhecimento com vocês, tá bom? E fica à vontade. Quem quiser mandar mensagem no direct, pode mandar. Se tiver alguma dúvida, coisa que eu não falei ou que ficou com vergonha de perguntar, não tem problema. Um beijo! Tchau, gente! Uma ótima quinta-feira à noite pra vocês! Lana, muito boa, obrigada, Lana, obrigada. Lili, Sheila, obrigada, Lenice, Jaque, oiê, eu tô terminando a live. Mais um beijo, gente. Vai ficar gravado aqui, tá bom? Tchau, tchau.